E aí, meus felinos, inscritos de outras espécies. Se eu falar pra vocês que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar o mesmo vídeo, vocês não vão acreditar. Eu tô me sentindo o Sísifo fazendo isso daqui. Pra quem não sabe, o Sísifo é uma história, uma lenda, de um homem que se chamava Sísifo. E ele tinha que ele foi punido pelos deuses, esse homem foi punido pelos deuses e ele tinha que carregar uma rocha, uma pedra gigante, pro topo de uma montanha, mas toda vez que ele estava chegando próximo do topo da montanha, a rocha rolava para baixo. Então ele tinha essa tarefa que ele precisava fazer e ele nunca conseguia terminar essa tarefa. Ele nunca vai terminar e ele está fadado a repetir a mesma coisa de novo e de novo, igual eu tentando gravar a porcaria desse vídeo. Pra vocês terem uma noção, na primeira vez que eu tentei gravar isso, eu planifiquei toda essa área. E na segunda vez eu construí essa casa aqui. Que foi o pedido de uma pessoa. Que vai ser um domo de terra com um interior de madeira. Inclusive, eu até tive que parar aqui para ter certeza que o vídeo estava gravando. Eu vou até fazer isso daqui de novo. Beleza, pelo visto está gravando mesmo. Eu vou testar uma terceira vez. Beleza, eu testei a terceira vez. Então, assim, se der problema agora, eu não sei mais o que fazer. Porque se 3 vezes testando não é possível. Enfim. Eu acho que o tema do Sísifo combina um pouco com o tema desse vídeo. E o tema desse vídeo é eu falando que eu descobri o meu nicho no YouTube. E o meu nicho no YouTube é filosofia de Minecraft. Aparentemente eu sou um filósofo de Minecraft. Eu tava andando por aí nas interwebs, assistindo gameplays de Minecraft Alpha e Beta. E aí eu encontrei uma gameplay em um canal, cujo nome eu não lembro, mas eu vou deixar aí na descrição esse vídeo em específico que eu assisti dele, falando sobre o surgimento dos filósofos de Minecraft. Que são youtubers que falam sobre... Aliás, que expõem as suas ideias e seus pensamentos no geral, enquanto eles jogam Minecraft. E eu achei bem interessante, né? Porque é exatamente o tipo de coisa que eu faço. E assim, o que define um filósofo de Minecraft não é nem tanto a filosofia em si. Eu acho que tem uma parte tanto a ideia por trás, a própria filosofia por trás de ser um filósofo de Minecraft, quanto uma parte técnica. Por exemplo, a ideia por trás não é falar sobre filosofia em si, mas sim sobre o compartilhamento de ideias e pensamentos. E isso daí gera um estilo de vídeo que eu acho que é mais parecido com diálogo. Inclusive, eu tinha comentado no meu vídeo sobre o livro Utopia, né? Logo no primeiro trecho dele, em que eu estou falando sobre o diário de Minecraft, do Leon, e como esse modelo de vídeo parece uma conversa. Eu me perdi agora. Enfim, como eu tinha comentado... Eu já tenho uma picareta aqui. Ah, eu tava fazendo machado. Nossa, eu brisei total agora. Como eu tinha comentado, ele é um tipo de vídeo que ele parece mais uma conversa direto com um espectador. Ele é um estilo de vídeo mais genuíno, por assim dizer. Eu acho que justamente por ele ser mais genuíno, ele tem o seu espaço no YouTube.
é um nicho mais restrito, porque a forma dele não condiz com a forma dinâmica que a gente espera dos vídeos atuais. Mas eu acho que é justamente por ele ser diferente da maior parte dos vídeos atuais que ele tem o seu espaço aqui. E aí isso entra nas características técnicas dele também, desse estilo. Que é justamente você ter um estilo de vídeo com baixa edição. Você tem um ritmo mais lento. Você não tem um conteúdo tão roteirizado assim. De novo, entrando nessa parte dele ser um conteúdo mais genuíno. Você não tem aquele roteiro já pronto, todo esquematizado para você ter o máximo de views possíveis. E da mesma forma, você não tem uma edição dinâmica para gerar o máximo de dopamina possível. A melhor descrição que eu consigo encontrar realmente é que ele é um vídeo lento e genuíno. Nossa, essa música do Minecraft, ela é muito boa. E aí, encaixando um pouco nessa parte sobre ser lento e genuíno, eu acho que é bom... Aqui, ó, eu queria fazer umas pontes ligando essas montanhas aqui, eu acho que vai ficar muito chave. Enfim. Eu acho que é bom ressaltar que a maior parte dos filósofos de Minecraft, né, não de Minecraft, são filósofos. A maior parte dos filósofos de Minecraft, eles gravam jogando Minecraft Alpha ou Beta. Eu vi um ou outro que também fazia vídeo no Minecraft atual, mais recente, mais atualizado. Mas a maior parte faz no Minecraft Alpha e Beta justamente por ser uma versão mais simples, ser uma versão mais lenta também. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu sei que eu estou me repetindo muito, mas é porque realmente é o cerne desse tipo de conteúdo. Eu acho que já tem bastante vídeo destrinchando sobre o sentimento que o Minecraft Beta e o Alpha trazem e como ele é diferente do atual. O Minecraft atual, eu acho que ele pode sobrecarregar um pouco e ele te força a ter um estilo de gameplay otimizado. A você querer fazer farms, a você querer fazer as conquistas, você querer pegar Elytra, você querer fazer as coisas o mais rápido possível, ou de forma mais eficiente, para você ter mais recursos e aí ficar mais fácil de você fazer mega projetos. Enquanto isso, o Minecraft Beta ele é muito mais simples. Você tem uma paleta de blocos muito menores. Projetos muito menores já são considerados por projetos aqui, porque ele é mais difícil. As ferramentas quebram mais rápido, você não consegue correr. Isso te faz aproveitar melhor as coisas. Eu acho que acaba sendo uma forma da gente fugir um pouco da nossa sociedade atual. Deixa eu ver aqui, eu tô no Pacífico? Eu tava jogando esse mundo aqui no hard até agora, mas eu decidi colocar ele no Pacífico pra fazer essa parte nova aqui do mapa, porque eu ainda não estabeleci nenhuma base aqui nela e eu não quero ter que ficar fazendo buraco. Quando eu gravei a minha primeira tentativa desse vídeo, inclusive eu tava no hard, eu tive que fazer isso. Eu fiz um buraquinho ali enquanto tava planificando. Mas aí eu falei, cara, eu não tenho necessidade de eu ficar fazendo isso, eu vou colocar no Pacífico direto. Ninguém vai me julgar por isso. Contanto que eu esteja sendo honesto, ninguém vai encher meu saco por causa disso. E falando sobre Pacífico, né?
Como eu estava dizendo, eu acho que é uma forma da gente fugir um pouco da nossa sociedade moderna que te obriga a fazer tudo da forma mais dinâmica e rápida e comercial possível. A gente tem uma aversão ao ócio e à simplicidade. E eu acho que a gente não deveria ter isso. Por exemplo, esse meu canal aqui é um hobby para mim. Eu gosto de gravar vídeos. Eu acho que é algo que me diverte, me tranquiliza. É uma atividade divertida para mim. É um hobby. E eu não quero que ele cresça muito. Eu não quero fazer dinheiro com o meu canal. Óbvio, se eu conseguir fazer dinheiro vai ser um bônus, vai ser algo legal. Não tô reclamando. Eu ainda não tô fazendo dinheiro, só para deixar bem claro. Mas não é o foco dele. E o que eu percebo é que existe uma tendência atualmente de você querer que as pessoas transformem o seu hobby em uma fonte de renda. E não deveria ser assim. Você deveria ter o direito de aproveitar as suas coisas sem querer fazer dinheiro. Você não precisa estar sempre trabalhando, sempre fazendo algo, sempre querendo ser o melhor no que você está fazendo. Às vezes a gente tem que fazer as coisas de um jeito mais lento, a gente tem que aproveitar o que nós estamos fazendo. Eu acho que uma coisa liga com a outra também, porque é justamente por nós termos menos tempo livre atualmente que buscamos conteúdos tão dinâmicos e feitos especificamente para liberar dopamina. Que é tipo, eu tenho o menor tempo possível para aproveitar, então eu quero aproveitar o mais rápido possível. E aí a gente parte para as coisas mais dinâmicas e feitas sobre medida para te deixar viciado. Tipo, Reels de TikTok e Reels de Instagram. Então, no final das contas, os filósofos de Minecraft são a nossa última resistência da simplicidade e da lentidão em um mundo cada vez mais rápido, dinâmico e que quer que você seja otimizado a todo custo. E você não precisa ser otimizado. Você não precisa fazer as melhores coisas para você ter os melhores resultados. Às vezes, você só precisa fazer uma casa redonda de terra com interior de madeira. Porque um cara aleatório te pediu para você fazer isso e você achou que seria legal fazer para ele. Eu acho que foi até bom eu ter feito esse vídeo 3 vezes, porque nas outras vezes eu não tive um take tão bom quanto esse. De fazer essa correlação entre a lógica produtivista e comercial da nossa sociedade em contraste com a lógica simplista da filosofia de Minecraft no YouTube. Agora, se tiver dado erro nessa gravação de novo, eu vou chorar. Porque eu não tô afim de refazer esse vídeo uma quarta vez. Mas se vocês estiverem assistindo, quer dizer que deu certo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do meu take aqui. E dessa minha descoberta do nicho que o meu canal se encontra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou na próxima live, né? Já que agora eu tô fazendo minha live, eu tô fazendo lives direto também no canal. Eu acho que isso cria um ambiente no canal em que tem conteúdo para todo mundo. Quem gosta de um conteúdo
diferente, igual esse daqui, pode aproveitar os vídeos. Quem gosta de um conteúdo mais dinâmico pode aproveitar as lives. E todo mundo sai ganhando. E, sinceramente, eu gosto de fazer os dois também. Eu acho que é bom ter momentos de introspecção, igual os vídeos. Mas também é bom ter momentos de extroversão, igual as lives. E juntando tudo isso, eu fico mais feliz. Porque eu posso aproveitar o meu tempo de uma forma que me deixa animado e em paz. E de uma forma que eu trago entretenimento para vocês também. Então todo mundo sai ganhando e com isso eu fico felizinho. É isso, pessoal. Eu acho que eu falei o que eu queria falar nesse vídeo. Eu acho que finalmente deu certo essa gravação. É isso. Obrigado por terem ficado até aqui. Muito obrigado por continuarem me seguindo e apoiarem o canal. É isso. Tchau.